Olá, meu nome é Thaís. Olá, eu sou a Adriana. Saudações Saudações jupiterianas. jupiterianas. Então, gente, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o filme Encanto e essa questão das dinâmicas familiares, né? Que é uma coisa, eu Sim. acho que permeia todo mundo que tem. Acho que todo mundo tem família e todo mundo que tem família tem questão. Ou seja, todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo, né? Independente da história, assim, as famílias sejam originais ou até núcleos familiares construídos, né? Porque tem gente que, Sim, enfim, não cresce com as suas famílias de origem. sim. E como a gente tem o hábito de fazer, a gente conta mais ou menos uma sinopse para quem não assistiu o filme, antes da gente fazer nossos comentários. E quem não gosta de spoiler, para aqui, vai assistir. Tem no Disney Plus, é um filme muito lindo. É um filme que cada vez que você vê, você descobre uma coisa nova sobre ele. E aí é assim, é basicamente a história de uma família que a matriarca da família vivenciou uma perda muito forte, e a partir dessa perda, digamos, ela foi presenteada com um milagre. E esse milagre abençoou a família, onde cada filho e neto teria um dom, receberia um dom quando fosse criança, assim. E a casa onde eles viviam era mágica também, e esses dons eram para ajudar tanto a família quanto a comunidade de Encanto, né? E aí tem uma integrante na família, que é a Mirabel, que é uma neta, que ela não consegue receber um dom. No dia da noite de recebimento do dom, a porta a porta desaparece, na verdade. E aí isso vira uma questão muito forte para a família, principalmente a matriarca, que é a abuela, fica com bastante receio de perder esse milagre. E aí começa a trama desenrolar, né? E aí a família vai sendo apresentada pra gente, qual o poder que cada um tem, o dom, né, que cada um tem. E naquele dia, especificamente, ia ser a cerimônia de recebimento do dom do Antônio, que era o netinho mais novo, que é a coisa, meu Deus, o Antônio. E ele tava com medo, né? E é muito interessante que é muito louco essa coisa, né? Como é que. Isso foi uma coisa até que meu irmão falou que eu parei para reparar. Eu falei, gente, real, como que é essa cerimônia de recebimento do dom, né? Porque você é uma criança e aí tem holofotes em cima de você e você tem que atravessar um corredor e todo mundo com maior expectativa sobre o que que você vai ter, né? E você é uma criança, sabe assim? Isso é muito interessante como eles demonstraram visualmente essa É. questão psicológica. E o interessante também agora que você falou isso é pensar que até a Mirabel, né? O nome dela? Mirabel. Até a Mirabel, ela não receber o dom, né? Até então todos recebiam dom. Então, todo mundo ficava naquela expectativa positiva, assim, de qual será o dom. Era mais uma expectativa sobre qual será o dom do que vai ter dom ou não vai ter dom. Uhum. Que no caso aí, Mirabel não recebeu um dom, né? Pelo menos nada explícito, até a gente vai vendo na história, né? Mas aí, quando o Antônio ele chega a vez dele, é depois da história da Mirabel. Então, para ele, era uma expectativa assustadora, porque era assim: Uhum. e se eu não tiver dom? Também tem isso, né? E assim, Sim. apavorado. Tanto que ele tá apavorado e a Mirabel vai com ele. Ele fala: vem comigo. E aí ela fala, vai, e aí ela dá apoio para ele. Isso também é uma sutileza também muito interessante nesse Uhum. lugar que ela ocupa nas relações, né? Sim, sim, ela tem uma escuta muito empática com todo mundo, né? É. E essa questão também foi, eu até anotei que quando ela é pequena, que ela tá para fazer a cerimônia dela de recebimento do dom, que a avó fala assim: "Ah, o seu dom vai ser tão especial quanto você". E ela não recebe dom nenhum. Ou seja, tu não é nada, não é ninguém, né, garota? Tipo assim, é dizer para ela que ela, caraca, tu não é especial. Exato. E aí começa esse movimento de exclusão, né? Sim, que ela já não é a primeira, né? Já era, a família já vivia um pouco isso com o Bruno, que é o filho, um dos três filhos que Peraí, que a vieram, né? gente não pode falar sobre o Bruno. Não falamos do Bruno, Não exatamente. falamos sobre o Eu Bruno. acho que toda família tem uma coisa meio assim, Não né? falamos sobre fulano, né? Sobre essa Fulano não, história. é um caso complicado, deixa quieto, né? Uma coisa meio assim misteriosa.
E é muito engraçado que a gente que é mais mística, eu me Uhum. identifico muito com Ah, ele, sim, porque ele era porque é sempre mal vidente. interpretado, né? As pessoas não conseguem entender o que que ele está querendo dizer com aquilo, As geralmente, pessoas né? têm medo, né? E medo, né? E ele é sempre tido como esquisito, esquisitão, né? Eu achei muito interessante essa coisa dele ter saído, mas não ter saído, sabe? Porque ele Ah, dele saiu ter da saído. família, mas ele não saiu da casa da Isso família. aí, para mim, quando eu assisti o filme, para mim foi uma das coisas mais interessantes. Eu sou psicóloga, então não tem como eu não olhar desse olhar, né? Que são duas coisas que me chamaram a atenção. Um é a postura da Mirabel, que quando eu olhava para ela, eu via uma mini psicóloga, com aquele óculos, né? A única que tem óculos, eu acho também, se não me engano, que enxerga com os óculos. E Uhum. não que todo psicólogo tenha óculos, mas é um estereótipo, enfim. Daquela pessoa que está sempre ali mediando as relações, né, interagindo. Ela, no final das contas, ela é uma agente transformadora, né? Que no final das contas, eu acho que é muito sobre isso também, uma agente de transformação. E o Bruno, com essa questão dele ter sido excluído, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas e dele não ter saído, ou seja, ele estava na casa, mas ele estava nos cantos escondidos da casa, ali por trás, né? Onde estava, ele estava nas sombras. Então eu pensei muito sobre isso, sobre esse lugar da sombra. E como cada um tinha em si ali, cada personagem tinha a sua sombra a respeito das suas questões que não era tocada. Então, o quanto que a gente nega, o quanto que a gente exclui aspectos nossos que a gente acha feios, que a gente acha negativos, ruins, que a gente tem Ou acha que medo, não vai ajudar a família. ou acha que não vai ajudar a família, enfim. Ou seja, qualquer coisa que você acha que é negativo, que não é para ser mexido, porque tem um risco ali, tem uma ameaça, então a abuela, né, com medo daquilo ser uma ameaça para tudo aquilo que eles conseguiram conquistar, todo milagre, enfim, como aquilo vai crescendo sozinho ali, vai ganhando mais força do que se olhar de frente, encarar, acolher, né, enfim, que é o que vai acabar acontecendo, né, ao longo da história através da Mirabel, né? Sim. E é muito interessante que é justamente por ela não ter recebido um dom que ela conseguiu ter essa flexibilidade de não estar presa dentro de uma caixa. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então ela não tinha uma definição dela, ela só não tinha o dom, ela não era É, excepcional como todo mundo. Mas isso deu para ela uma liberdade de transitar entre esses universos das caixinhas, e toda sim, vez que ela falava com alguém, a pessoa conseguia trazer um pouquinho à tona essa vulnerabilidade que não queria demonstrar na frente da avó, né? sim, E a avó também tinha uma vulnerabilidade, um luto que talvez não tenha sido vivido como deveria ter sido vivido, porque nem ela teve se tempo, né? viu, se viu ali três crianças e uma Trigêmeos, bebezinhos, né? e uma vida para tocar, uma comunidade, e ela falou, então vamos embora, né? E aí se perdeu nesse lugar, né, um pouco, porque aí quando a gente vai muito para esse lugar do a vida precisa continuar e a gente não, acho que não olha para essa coisa que ficou, a tendência é isso, a gente entrar numa rigidez para evitar a qualquer custo sentir essa dor de novo, né? Ou uma coisa parecida, não sei o que você quer. Não, mas é legal isso que você falou. E aí você falou isso, eu lembrei também do próprio Bruno, que por ser considerado é, um mal, né, digamos assim, negativo, as previsões dele eram consideradas uma coisa, né, pesada, negativa, dava medo, e aí todo mundo resolveu que era melhor tirar ele de cena, né? E ele, ali no mundinho dele, que ele ficou isolado, conectado com a família, porque ele tinha as coisinhas da família, tanto que ele não quis sair da casa, porque ele ficava perto da cozinha, pegava comida, tinha os ratinhos que levavam para ele, porque ele amava a família. Então ele queria muito estar com a família. Mas ele acabou desenvolvendo alguns toques, né? Vou pensar assim, né? Então ele tinha essa coisa das superstições, que é muito típica, né? Assim, joga sal por trás, para trás, faz não sei o quê. Então vários Bate na tiques, madeira. né? Bate na madeira. Então são coisas, são recursos que são utilizados para dar conta justamente desse lugar rígido, né? E que tem a ver com essa dificuldade de liberar uma energia que está ali só querendo fluir através de você, né? Que é desse lugar de simplesmente ser, mas não, tem que controlar, 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 e aí o controle pode gerar, sim, né, estereotipias, toques, e algumas outras coisas que vão aparecendo que a gente Rachaduras. vai, rachaduras.
Mas eu pensei naquela outra personagem também, que até você falou que controla as A emoções, Pepa. a Pepa, e que ela também, ela tem que estar sempre o céu claro, então assim, tem que estar sempre na perfeição. E aí dentro dela está uma tempestade, sempre ali iminente, uma coisa que ela tem que controlar. Só que isso tentando ser controlado, ao invés de ser transformado, transmutado, olhado, acolhido, enfim, feito algo com aquilo, aquilo vai ganhando mais força, né? E fica cada vez mais insuportável de conter, né? Sim. Isso A Luísa, que começou a ter tique no olho, e, né? E achei muito interessante que eu anotei uma fala dela aqui. Cadê? Se eu não for generosa, me sinto ansiosa. Não sou nada se tirar o meu dom. Pode mandar para a Luísa que a Luísa aguenta. Aí ela falou: ah, que tal mudar o astral, não ter tanto peso esmagador da expectativa? Eu seria tão mais feliz. Mas ela não consegue, né, soltar dessa coisa. Eu preciso fazer coisas. Se eu fico à toa, é como se eu não tivesse sendo eu, porque eu não estou exercendo o meu dom, que é a força, digamos assim, né? É muito mesmo. interessante. E ela carregava burros, né? Isso também achei muito simbólico, né? Ela Mudava carregava os casas de lugar. burros, dava cada lugar. E essa coisa do burro, ela era um burro de carga, né? E carregando burros, né? Então, o burro que vivia cercando ela e ela um burro de carga, que é um termo muito usado, né? Achei Uhum, interessante isso também. sim. E tem a E outra, aquela que a Bela. quer falar da Bela, depois eu falo da, Ah, tá, não era a Isabela, não. Ah, a não, Dolores que escuta? que ela escuta tudo, e ela escuta tanto que ela sabe que o Bruno está na casa. Tem uma música que ela vai cantar, em que você observa que ela vai falando, né, do Bruno, e ela fala que ela escuta, que está ali, está sempre ali e tal. Aí você percebe que para ela é um tormento também. Ela não pode dizer o que ela escuta, porque nem isso ela vai poder dizer. Então, eu escuto o Bruno está por aqui, vai pensar que tá maluca. Então, até essa clareaudiência que ela tem, né, que ela está Uhum. aqui e escuta lá longe. Tanto que tem, acho que tem uma celebração, acho que é do Antônio, se não me engano, que ela tapa o ouvido e que ela vai bater Hum, palmas, que ela bate palma assim também. Não sei se. aham. Depois Não, é isso, muito isso eu não vi, detalhe, mas ela tem uma hipersensibilidade auditiva, né? hipersensibilidade. Então ela se conecta muito mais ao Bruno ali do que a gente imagina. Então é atormentada também pelo próprio Dom. dom, pelo próprio poder que ela tem. Eu também achei Sim, interessante essas sutilezas, né, assim, dos personagens, né? sim, E tem um sim. detalhe. Ah, não, fala da Isabela primeiro, depois eu falo. Não, uma coisa que eu percebi dessa vez que ficou muito claro, sempre teve ali, mas o mau humor da Isabela passa quando ela consegue começar a criar coisas que não são perfeitas. Porque ela geralmente é muito ranzinza, muito assim, ela com a avó, ela fica lá, perfeitinha, faz tudo que mandam, mas ela não tem uma alegria em viver, sabe assim? Você vê que ela é meio com a carinha fechada, meio quieta. E aí, quando ela cria o cacto, ela fica meio deslumbrada com aquilo e fascinada ao mesmo tempo. E aí o humor dela muda, ela abraça a irmã, as coisas vão para um outro lugar, né? Eu achei isso muito interessante. E aí ela pode começar a ser ela, né? Fazer diferente, não precisa ficar dentro daquele lugarzinho que todo mundo esperava dela, né? Porque é isso, Uhum. a gente está falando de família, né? Então, assim, fazendo as conexões aí, é muito sobre esse lugar que a gente acaba levando com a gente, né? Todo mundo, né? De alguma maneira tem um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, alguém que é uma referência tão forte para que a gente quer corresponder àquela expectativa que é colocada em nós. Então, às vezes, sem nem perceber, às vezes é inconsciente mesmo, às vezes a gente está ali seguindo o nosso caminho, mesmo que a gente saia de casa, a gente está já seguindo o nosso rumo, brigou com a família porque não quer seguir as mesmas coisas, sem perceber, tem algo em nós que está ali querendo dar certo para provar valor. Mesmo que seja dar certo em algo que é nosso, mas é uma coisa assim, eu vou dar certo naquilo que eu acredito para provar que eu posso. Sim, Então, isso também não é liberdade, né? Pode ser motivador. Não estou dizendo que isso não seja uma boa motivação até certo ponto, né? Até o ponto onde você ganha consciência sobre isso e fala, mas por que que tem que ser para provar valor, né? Enfim, por que que será que se não for para provar valor, perde o valor, porque é um valor para mim? E não o valor que é aquele que eu deveria ter correspondido, aquilo que eu deveria ter seguido. E tem gente que segue a vida mesmo, faz faculdade que a mãe quer, assume empresa que o pai e a mãe quer, porque é da família,
Pode ser a própria religião da família também, às vezes dependendo de como a criança ela é educada, ela vai sendo tão massacrada por essas tradições, por tudo aquilo que é colocado em cima dela, que sair é aterrorizante, então é melhor ficar. Só que aí fica, né? Fica Pela ali, metade. pela metade, bem Sim. isso mesmo. Lembrei do documentário, do filme da Anitta, né? Que ela fala, inclusive vazou uma carta que ela escreveu para a mãe quando ela era criança, falando que ela ficava muito chateada que ela percebia que a mãe quase não dava carinho para ela, que tratava o irmão com muito mais diferença, que ela falava, que via que a mãe falava pro irmão que ele era lindo, que era o gato dela, não sei o quê, mas nunca falava isso para ela. Então eu acho que veio muito desse lugar também para, tipo assim, eu também tenho valor, sabe? Eu me identifiquei bastante com isso, assim, ver essa diferença de tratamento e querer mostrar que é isso, assim, é como se você entendesse dentro de você que para você merecer coisas, você tem que mostrar que você merece. Então, olha o que eu faço. Isso prova que eu mereço receber, sabe? É como se ser quem é só não Não bastasse. bastasse, né? Que é o que mostra o filme, né? Que é isso, que é o que você falou. A Mirabel ela não ganha um dom inicialmente, né? E aí isso dá uma liberdade para ela de ser o que ela quiser, mas ao mesmo tempo um peso de não ser especial como todos que ganharam o dom. E aí ela fica buscando fazer alguma coisa, ele fazer a diferença. E é muito interessante como ela é sempre excluída, até na hora de preparar a celebração, acho que é para o dom do Antônio, Uhum. a abuela, né, ela fala para ela sair dali, ela, tipo, como se ela não pudesse nem mexer, porque senão ela podia estragar. Então, além de não ser, não ser especial e ter o dom, ela ainda poderia estar estragando ali alguma coisa e fazer alguma coisa que desse errado. Ou seja, colocaram ela num lugar também de exclusão, nesse lugar de você não é capaz, né? Você Sim. não pode, você não dá conta, você não faz parte disso aqui, né? Como se Mas, fosse um pouco isso, né? E é da família. sim, mas uma coisa que eu achei interessante são que os pais dela têm muito esse cuidado e essa atenção para esse lugar dela não ter recebido um dom. Eles têm uma certa empatia, por isso, inclusive, o pai fala para ela no dia da cerimônia: Não, eu só quero que você pegue leve, porque é muito normal, no meio de tantos excepcionais, se sentir não excepcional, né? Porque os maridos não têm dons, né? O pai da Mirabel e o outro lá, o pai do Antônio, não tem dom. Na família que todo mundo tem um dom, digamos assim. É E a mãe, a verdade. Julieta, que é a curadora, né? Ela também tem essa sensibilidade com a filha, ela consegue ver a filha de um lugar para além disso, né? Mas a Mirabel quer a avó, quer o reconhecimento da avó. E aí, naquele momento da foto, da primeira foto do recebimento do dom do Antônio, que ela não tá na foto, começa aquela música, né? Abre o olhar. Só queria fazer você me enxergar, abro o olhar. E aí, tipo, e a avó olhando pra frente, rígida, assim, sabe? Nada pode sair da perfeição. Eu quero que essa noite seja perfeita, né? E todo mundo tem um momento que vai mostrando a avó passando, todos os filhos e netos vão ficando erguidos e ajeitando a postura, e, sabe, assim, sim, senhora, sabe? Entrando nesse lugar do. Não sei se você reparou quando a avó conta a história dela, aí ela vai mostrando como começou o encanto, aí vai mostrando ela passando pelo corredor onde tem as portas dos quartos. E aí os filhos estão do lado das portas, e aí conforme ela vai passando, eles vão se endireitando, assim, tipo, sabe? Hum, Interessante. é interessante isso que você falou também, que sobre a rigidez. Quando a gente é muito rígido, você falou, eu lembrei da imagem, né, da diferença de uma árvore rígida, alta, numa ventania e uma palmeira, um coqueiro, que, né, ou até o bambuzal mesmo, que sabe dançar muito bem, né, no meio das tempestades. Então, quando a gente é muito rígido, a gente o quê? Quebra. E aí eu lembrei da casa, né, que começa a rachar dentro desse lugar aí que não aguenta mais. Então, e tem umas coisas que são muito interessantes sobre a Mirabel, né? Sobre o dom dela, né? Porque ela tem um dom, sim, só que ainda não, só vai ser revelado no final. Enfim, como aqui a gente tem spoilers, então isso aí o filme já é antigo também, né? Não tem nada Uhum. que, né? Quem não viu, não viu, vai ver de novo, vai ver, enfim, vai rever, Vai como transver? vai transver, vai vir além. É isso aí. E aí é interessante que a roupa dela, e isso foi uma coisa que eu vi num vídeo, eu te comentei que eu vi uma resenha sobre detalhes, assim, que eu achei interessante.
e mostrando que na roupa da Mirabel tem elementos que tem nas roupas de todos que têm os poderes. Isso eu não tinha reparado, mas eu Além até vou ver de novo. Mas eu achei interessante essa informação, porque mostra já esse lugar dela de agente mediador, né? Ela é uma mediadora, ela é uma agente de transformação. Então, assim, é muito interessante essa característica dela de estar sempre ali meio que integrando, né, conectando, olhando, querendo entrar ali nos caminhos, nos lugares que ninguém entra, olhar para coisas e pensar coisas, falar coisas que ninguém, onde ninguém vai. E trazer à tona aquilo sobre cada um que está ali também, guardando para si. Então, ela é muito psicóloga, né, ali do negócio, né? Então, ela tem muito essa característica dessa gente mesmo transformadora. E no final, quando se revela, enfim, né, e tudo acontece, vem todas as borboletas amarelas, né, aquelas borboletas que estão também presentes em vários momentos no filme, em símbolos pontuais. E a borboleta é um símbolo de transformação fortíssimo, né? E é o símbolo também que remete a esse lugar da alma, da sensibilidade, que é o lugar que ela ocupa, né? Que ela habita ali na história. E ela, pelo menos até onde eu me lembro, é você que já viu várias vezes, você me fala, mas até onde eu percebi ali no filme, ela era a única que interagia com a casa do jeito que ela interagia, de maneira mágica, constantemente. Ela dialogava com a casa, ela falava, me dá não sei o que pratos. Ela arrumava a mesa, conversava com a casa, casita, não sei o quê. E a casa mostra as rachaduras para ela se apavora, conta para todo mundo, quando todo mundo volta, não tem mais rachadura. Então, até isso ela vê, ela acessa. Então, isso não é um dom, também não sei o que que é dom, né? Só porque a porta se desfez e não foi um dom óbvio, né? E a vela meio que ameaçou apagar, teve uma coisa assim, né? Que aquilo ali já era o dom dela se apresentando. sim. Muito Que foi, interessante. inclusive, essencial para que a família não ruísse nesse lugar da rigidez. Eu achei muito interessante a casa toda ter vindo abaixo, sabe, assim. Porque quando ela abraçou a irmã, estavam as coisas, a vela ficou mais forte, estava tendo um indício de que poderia talvez resgatar esse processo, né? Só que foi muito interessante que aí a câmera vai para cima, é uma visão de cima para baixo, e aí mostra a avó e a Mirabel, e a avó é super dura, diz coisas que machucam, e aí a Mirabel vai e solta o verbo também, e fala, isso, a gente está perdendo o encanto por sua causa. As pessoas não podem fazer essa... Aí a rachadura vai no meio das duas. Eu Aí arrepiei começa. agora. Nossa, eu arrepiei, eu tô toda arrepiada. Nossa, sabe o que que veio para mim? Foram verdades vindo à tona, né? E aí você falou, eu lembrei até daquela carta da torre, né? Que é a casa de Deus, né? Que fala que vem o raio de Deus, a carta da torre, e ela mostra essa crise, né? Sim. Que é justamente uma torre de pedra construída, ou seja, são os valores construídos à base de muita rigidez, de muito paradigma fora daquilo que é a sua essência, e aí que tem um momento que é uma crise que acontece, que vem esse raio de Deus que rompe aquelas estruturas para mostrar que aquilo ali, ó, isso aí tá tudo errado, isso não é verdadeiro, isso não é a verdade, isso é uma construção egóica, equivocada, está baseada em princípios, em valores que não são verdadeiros, genuínos. E é meio isso, né? E é uma crise. Essa Uh! carta representa exatamente aquele momento que tudo ruim. E aí depois você tem que ver o que que é verdadeiro para você seguir adiante, construir algo novo, sim, daí sim, verdadeiro, né? Sim, foi muito interessante que quando a casa cai, Quando a casa interessante, cai, né? quando a casa cai, a Mirabel fica arrasada e sai, inclusive ela sai da fronteira, né? Porque a montanha se racha, a montanha que protegia a cidade se abre, Uhum. e aí ela passa para além da fronteira da cidade e ela vai parar justamente aonde teve a perda, que gerou o encanto. Ela vai parar no riacho onde tudo aconteceu. E aí quem acha ela é a avó. E aí a avó fala, eu nunca tive coragem de voltar aqui depois do que Olha, aconteceu. vou E aí, chorar. não, mas esse é o momento que eu me É, acabo, porque ainda botam aquela música linda dos é, Oruguitas, pô, acaba comigo, eu vou de caixão. é. E aí, não importa quantas vezes eu veja.
E aí vai mostrando. Aí nesse momento que você que estava com raiva da avó, que você vai vendo a avó sendo uma mala sem alça o filme inteiro, né? Tem que estar perfeito, tem que não sei o quê. Aí você fica, cara, que mulher chata, né? E aí nesse momento você acessa um lugar que era muito dela, e que você, depois que acessa, aí você fala, porra, é verdade, né? Talvez tenha sido realmente pancada dar conta disso tudo sozinha. E, poxa, aí ele consegue ter essa troca, né? A avó consegue entender a Mirabel e a Mirabel também consegue entender a avó. E aí ela se liga porque ela vê a borboleta, que ela já tinha se ligado que a borboleta era o caminho. Aí traz a avó para dentro do rio e fala tudo que ela estava sentindo, que reconhecia, que honrava, etc. E aí nesse momento vem Bruno. Não, é tudo mentira, eu que falei para ela aí, não sei o que, tentando tirar a Mirabel de Ah, algum tipo de perigo ou situação, né? achando E que a é, abuela estava brigando com a Mirabel, é, né? e aí a Aham. Abuela abraça ele, porque aí ela consegue perceber o que que era o verdadeiro milagre. Que não era o dom, era os filhos, era tudo que ela conseguiu fazer a partir daquilo. Mesmo sofrendo uma dor tão profunda, ela tinha essas pessoas com ela, os filhos, os netos. Então, isso que era verdadeiro milagre em si. E aí, Uhum. cara, muito maneiro, porque eles começam a reconstruir a casa agora sem poderes, sem os dons, digamos assim. Então, eles conseguem ver que eles fazem, mesmo sem os dons, então eles não se resumem àquilo, né? E tem a ajuda da cidade toda, né? Da cidade de Encanto toda. E aí dá uma maçaneta para Mirabel e pergunta o que que ela vê. E ela diz: Eu vejo a mim tudo em mim, porque antes eu acho que ela via só a parte que não era. Ela ficava tentando muito fazer parte, pertencer, mas ela sempre estava nesse lugar de que ela não tinha o dom, ela não era excepcional. Por mais que ela conseguisse fazer coisas que ninguém lhe fazia, a sensação é de que ela não estava conseguindo esse espaço, né? E aí, quando ela olha a maçaneta, ela vê tudo nela, ela vê inclusive as coisas incríveis que ela tem, né? Eu acho que isso é a creme de la creme. É, pois é. E aí que a porta, e a maçaneta que ela recebe é a maçaneta da porta da entrada da casa nova. Que a casa nova, esse momento de cura, né, de regeneração familiar ali, é que faz o encanto voltar. Só que voltar desse lugar, tem esse lugar, né, ali, que é lindo. E é interessante esse momento da porta, né, porque a porta, a primeira porta que desfez, não era a porta que era para ser para ela, né, não era uma porta de um quarto qualquer. Era a porta de uma casa. Então, olha o dom dessa menina, né? E como ela, de alguma maneira, se conecta com a abuela também, né? Então, é como se ela também carregasse nela mesma uma. É isso, né? Esse dom também de ser guardiã de uma magia para uma próxima geração. Enfim, tem uma coisa, assim, também ali muito forte dela, né? Ou seja, o lugar dela ainda era mais especial do que ela imaginava, né? E elas eram tão parecidas que entravam em choque, né? Ela e a avó, né? Então, e a questão dela com a avó. Então, tinha muito essa coisa dela, assim, né? Muito E uma coisa interessante. que eu reparei foi que nessa nova casa, as imagens, porque no começo do filme, cada porta de quarto tinha a imagem do respectivo dono. Então, o Bruno estava na porta dele, a Isabela, etc. E a porta brilhava e tudo mais. Nessa nova casa, todos estão na porta inicial e a porta dos quartos é simplesmente brilhosa. Não tem mais um dono, digamos assim. A casa é de todo mundo, né? Eu achei isso muito maneiro. Com certeza, Enfim. esse sentido de comunidade, né, e de integração. É muito, eu acho legal, o filme ele fala muito sobre essas questões mesmo, né, assim, sobre esse lugar de exclusão, eu achei muito forte, né, assim, de você excluir aquilo que é, não é considerado não está dentro do esperado, não está dentro do pretendido, não está dentro daquilo que você considera ideal, perfeito, enfim, daquilo que você determina como sendo aquilo que tem que ser. Então eu vejo muito assim no final do filme essa inclusão da diversidade também, né? Que é isso, é a diversidade não apenas dos outros participarem, mas da diversidade em si mesmo, que é isso, eu tenho um dom, mas eu não sou só isso, eu sou isso e aquilo, né? Eu tenho multiplicidades em mim. Então, assim, quando a gente
Eu não sou só aquela coisa da família Doriana, né? Eu não vou ficar só sorrindo, eu não sou só feliz. Eu tenho tristezas, eu tenho minhas dores, eu tenho minhas marcas. Então, assim, eu não sou só também as dores, eu não sou só também essas marcas difíceis e dolorosas. Eu sou também isso. Então, acolher todas as nossas partes. E aí, assim, o universo, uma das leis do universo, né, que é assim, básicas, é que ele não exclui nada. Então, assim, o universo ele não entende não, ele só entende sim. Então, se você diz não, esquece. Isso aí vai permanecer vivo em algum lugar ali, vai dependendo do quanto você quanto mais você rechaça, mais empurra, o negócio mais cresce para cima de você. Isso em todos os níveis, em todos os sentidos. Ou seja, você precisa olhar para isso com carinho, com amor, compreender que está ali e fazer as pazes com isso em algum sentido, que não quer dizer você trazer isso e morar nisso, não é sobre isso quando é algo negativo, pesado, alguma pessoa que te faz mal, te fez mal, alguma coisa assim. Mas é enxergar e tentar transformar isso. Eu acredito assim que é ressignificar ver o que que há de pegar essa energia que está ali concentrada e conduzi-la de uma forma que seja mais criativa, mais promissora, né? Enfim, para todas as partes, mais interessante, né? Então, o universo ele é inclusivo, não existe exclusão. Sim, eu fiquei pensando sobre essa questão do dom, quando a gente é criança e tudo mais, e tem muita expectativa dos pais em saber o que que a gente é bom também, porque eu acho que tem muito também esse direcionamento para o que vai ser quando crescer, a nível de profissão e etc. Se vai ficar bem, se vai se dar bem, se vai ser uma boa Sim, pessoa, se vai conseguir se sustentar, se vai dar certo, enfim, se. sim. E aí, uma vez eu li uma coisa que eu escrevi, que às vezes vem uns pensamentos assim, eu pensei, quando que surgiu a primeira profissão, digamos assim, que determinaram que, eu sou ferreiro, eu sou alguma coisa. Eu deduzi que fosse de uma demanda, tipo, precisamos construir tal coisa, precisamos cuidar dos alimentos, precisamos... E aí tinha alguém que tinha uma predisposição para aquilo, fazia bem e era responsável, só que chegou um momento que precisaríamos de mais pessoas fazendo aquilo porque foi crescendo a demanda. E aí você foi ensinando e passando e as coisas foram entrando nesse lugar. E de repente veio a academia para ajudar a estruturar esse tipo de passar conhecimento. Minha cabeça foi indo por esse caminho. E aí eu lembrei de Van Gogh por causa disso. Porque eu falei, cara, o maluco fazia coisas que ninguém na época dele entendia e todo mundo achava horroroso. Tipo, todo mundo é muita gente, mas no filme, inclusive, que eu vi, o padre falava: você se diz pintor, mas está dizendo que você que pintou isso aqui é uma pintura digna de um pintor? Aí ele ficou olhando assim: sim, eu pinto com a minha alma, não sei o que, não sei o que lá, e eu pinto, é tudo que eu sei fazer. Eu já tentei, acredite, eu já tentei fazer outras coisas, mas pintar é o que eu sei fazer, tal, tal, tal. E aí o cara falou: mas eu não acho que as pessoas vão achar que isso aqui é o trabalho de um pintor. Aí ele fala: você acha que Deus te deu um dom para você passar fome? E aí ele falou assim: não, eu acho que Deus me deu um dom para pessoas que ainda não nasceram. E de fato, ele, enquanto era vivo, era maluco, doido, fora da casinha, quase ninguém apreciava o que ele fazia, e as pessoas foram reconhecer o talento dele tempos depois, sabe? Acho que ele nem estava mais vivo. Então, de fato, assim, eu falei isso por causa da Mirabel, tipo, dentro da lógica da família das expectativas, ela não cabia em nenhuma das caixinhas que já estavam ali. Ela estava para além. Só que é muito natural você, quando não, você olha em volta e não consegue se encaixar numa dessas coisas que já estão aí, você achar que você veio errado. Tipo assim, porra, sabe? Entendeu? E aí, na verdade, talvez você veio para trazer uma outra coisa para pessoas que ainda não chegaram. Você veio preparar um terreno novo, sabe assim? E aí tem que ter muito essa visão, acho que jupiteriana da coisa, de acreditar. Senão você entra numa vibe tipo assim, pô, tô à parte aqui, eu não pertenço a isso aqui, né? E tem que ter muita confiança. Você falou de Júpiter, é bem isso mesmo, né? Jupiterianamente mesmo, porque é confiar, ter autoconfiança, que é muito isso. Fala assim, tudo bem que ninguém está acreditando, mas eu acredito, eu sinto, é forte, eu tenho essa conexão, eu sei, eu vou. Que é muito isso, né? E a fé também, que a fé é sobre isso. Eu não sei, mas eu tô indo, porque a Mirabel ela fazia muito isso, né? Ela sentia aquela força, aquele chamado, ela ia. Teve momentos até que, poxa, a casa estava caindo, Eu culpa vou dela. salvar o milagre. E Como todo salva o mundo, milagre?
E todo mundo dizendo para ela, a abuela, inclusive, que ela que estava causando aquilo tudo, assim como fizeram com o Bruno, né? Então, ela e o Bruno, eles foram duas figuras que foram excluídas porque falavam a verdade, porque diziam as verdades e eram mal interpretados nas suas verdades, porque não era só tipo assim uma verdade que era, por exemplo, quando o Bruno ele teve aquela visão, né, da casa toda quebrada e já rachada e ela a Mirabel na frente, ele ficou apavorado, porque ele mesmo começou a acreditar que naquilo que era negativo sobre ele. Então ele começou a ter medo das próprias visões, ele começou a ter medo do próprio dom dele, como se aquilo fosse uma maldição e não uma benção. Então, aí, se a Mirabel não tivesse conseguido ir além, ela poderia cair nesse mesmo lugar, de que ela era culpada pela casa estar ruindo, porque estava tudo indo mal, porque a Luísa tinha perdido o dom, porque a Isabela tinha mudado, porque eu não lembro quem era mesmo que ia casar, que desistiu, A que não queria. Isabela. Era a Isabela mesmo, é que ela nem queria casar com o cara. E aí a abuela falou, mas ela vai casar, você está estragando tudo. Ela falou assim, não, ela não quer. Ela não quer, ela vai fazer isso para agradar. Então, assim, é tipo, qual é a verdade, né? Qual é a verdade por trás dessa família Doriana, né? Aí lembrei que você tem uma imagem legal para mostrar aí do Sim, filme. tenho Eu sim. acho que esse é um bom momento mesmo para mostrar a família Doriana do comercial no início e no final a verdade, né? Essa aqui é a foto que eles fazem quando o Antônio vai ganhar o dom, né? Sim. E tá E tudo aí, perfeito. Lá, a Pepa com arco-íris, beija-flores, a Isabela fazendo as pétalas só de florezinhas bonitinhas, né? é, Todo mundo perfeito, mas não tem o Bruno e nem a Mirabel nessa nem a foto. Mirabel, exatamente. Bem isso mesmo. E essa aqui é a segunda foto, que é quando já teve a destruição da casa e todo mundo aqui está aceitando a sua integridade, né? Todos os aspectos de si. E a foto é zero perfeita, tipo, é uma foto borrada, mas que tá todo mundo e traz aqui justamente essa plenitude, porque tem tudo aqui existindo. Nada tá excluído, É né? verdadeiro, né? É É genuíno, é verdadeiro. autêntico, não é fake só para mostrar, não é só superficial, né? Você vê que é genuíno, é Sim, muito legal, né? sim. Muito bom. E ela no meio, né? E a Uhum. Mirabel no centro, junto com a abuela, com a abuela. Sim, é uma lado a lado, né? Uma do lado da outra. Ah, é muito bom, muito Muito legal. bom Esse mesmo. filme tem muitos detalhes, né? Muito Tem, interessante. tem. É Essa coisa mesmo. da Luísa, que ela falava que a Mirabel falou para ela, acho que você tá pegando peso demais. Tá pegando demais, né? E aí, depois que a Mirabel fala isso, ela tentou não pegar muito peso, e aí, quando ela foi pegar de novo, ela se sentiu fraca. E aí ela começou a chorar, e ela era super sensível, mas bancava a durona, fortona. E no final, são os burros que estão servindo o coquetel para ela ficar deitada na rede. Mas Muito bom. Ah, muito legal. é É isso, isso. gente. Eu acho que a gente trouxe aspectos bem interessantes sobre esse filme, e sobre essa questão familiar também, né? Porque é muito fácil a gente se perder justamente nesses comentários, ficar preso, né, nessas percepções dos nossos familiares, principalmente quando são pessoas que a gente tem uma certa admiração, um Amor, respeito, afeto, amor. respeito. Aí fica aquela luta interna, né? Eu amo, mas, pô, por que, né? Não Você tá. sabe que eu pensei agora também, uma coisa que eu tinha pensado antes para falar, lembrei agora, acho que dá para a gente fechar por aí também. É, O que a gente está dizendo aqui que é difícil de viver e que a gente vive, né, com relação às tradições familiares que antecedem a gente, os nossos antecessores também viveram, né? Então, assim, Uhum. nossos pais também viveram, nossos avós também viveram tudo isso, também sacrificaram seus desejos, seus sonhos, para poder viver dentro de algum lugar que foi colocado para eles, né? Então, assim, e também quantas dores, assim como tem essas dores que o filme mostra, né? Esses segredos, essas dores que foram vividas e que no filme acaba vindo à tona, né? Enfim, mas na vida real, pensando na vida real, assim, quantas histórias nossos familiares viveram que a gente nem sabe,
mas que permeiam nosso subconsciente, nosso inconsciente, e quantas coisas a gente às vezes quer fazer no nosso caminho, na nossa jornada, e a gente não consegue, porque a gente se sente travado e bloqueado por algo que parece que é como se fosse algo mais forte, maior do que a gente. Então, assim, eu lembrei até da constelação familiar, que é muito demonizado hoje em dia, porque teve um caso, um problema aí que houve, é, que eu sempre questiono isso, porque assim, a constelação familiar, ela é muito maravilhosa. Eu acho ela muito maravilhosa. Ela não é ciência, então fica o pessoal dizendo que, mas isso não é científico. Isso não, não é, porque não é medido matematicamente. Nem tudo cabe dentro da ciência matemática. E tudo certo, a gente não tem Uhum. que caber. Agora, excluir artes e saberes, sabe? E conhecimentos muito interessantes, que são muito curativos e curadores e regeneradores, porque não cabem dentro de um modelo científico, é fazer exatamente o que a tradição rígida familiar do filme mostrou. Vamos excluir aquilo que não entendemos e não cabe aqui, aqui não cabe, então vamos excluir. Só que aí, quando a ciência ela foi criada, né, assim desenvolvida, ela foi desenvolvida com a intenção de eliminar tudo bem, né? Aquele olhar deturpado que a religião tinha, que inclusive colocava cientistas e pensadores, pesquisadores e filósofos na fogueira. Então, teve um motivo ali também, ou seja, né, nada foi do nada. Só que a grande questão é que quando foi jogar aquilo que era ruim fora, jogou, que a gente pode dizer assim, jogou a água do banho junto com o bebê. Eu diria assim, ao invés de jogar só a água do banho fora, foi jogar a água da banheira e jogou o bebê foi junto. Quem é o bebê? É a subjetividade, é o lado emocional, é o mistério da vida, é a complexidade da vida. Então, a constelação familiar, ela vai entrar nesse campo de saberes, que não é esse científico, realmente não é. E sobre charlatanismo e sobre enganações, etc e tal, dentro da ciência a gente também vai ter pessoas que são formadas dentro do universo. A gente vai ter médico, vai ter advogado, vai ter arquiteto, charlatão. Então a gente vai ter o bem e o mal atuando em qualquer área. Então é isso, é não jogar a água do bebê com o bebê. Deixa o Uhum. bebê, joga o que não serve, deixa o que serve. Então, que a constelação familiar ela traz muito esse trabalho, né, da gente entrar em contato, ganhar consciência, que a consciência ela não precisa ser uma consciência racional, que a gente pensa em consciência, então eu tenho que entender racionalmente o que aconteceu para que eu cure aquele aspecto de mim, não necessariamente, é emocional, é muito mais emocional, inclusive. Até a própria terapia, ela se faz quando você sente. Então, você libera algo que está ali preso quando você sente, não quando você só racionaliza. E aí você continua mantendo aquele nó emocional, aquela má água, né? Aquela má água ali presa, estagnada. Então, quando você libera, que não precisa ser num choro. Quando a gente fala de emoção, não precisa ser uma catarse, um choro, não precisa. Mas é alguma coisa que você te expande e alguma coisa faz sentido. E ali alguma coisa é liberada. E nisso que aquilo é liberado, você também cura o antepassado. Então, é uma cura que eu acho muito bonita a constelação familiar, nesse sentido, que você tem você e atrás de você tem Tem uma galera. uma galera que se beneficia quando você consegue curar esses aspectos. E você não vai curar tudo que tem, tá? Não é essa pegada, não é esse peso todo aí de Luísa que a gente tem que carregar. Mas qual é o grande lance? Quanto mais verdadeiro eu sou comigo, quanto mais eu me conecto com quem realmente eu desejo ser e sou, quanto mais feliz eu sou sendo eu, mais eu estou ajudando meus antepassados. Ou seja, é muito mais simples do que eu imagino. Não é vou sofrer aqui o peso do passado. Não, eu vou buscar fazer a diferença por mim aqui hoje. E aí isso também faz a diferença em termos energéticos para o que já foi, Sim, né? total. É sistêmico, né? É, exato. É isso. A imagem que eles mostram, né, daquela questão das raízes, é porque é exatamente isso, é um sistema bem, como é que se fala, ramificado, né? Né? São Tá. várias ramificações, e aí você acha que
não tem tanto peso, uma coisa que está lá do outro lado do raminho, mas pode ser que tenha essa conexão, né? Com Muito certeza. doido. É isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado Sim. e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo.